Olá, pessoal. Estamos começando mais um Ausculta aqui da Faculdade Zarn de Itumbiara. Meu nome é Neikiele, sou estudante do segundo período de Medicina. Essa é a minha amiga Ana Clara. E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a doutora Regiane, que é ginecologista e professora aqui da instituição. Seja bem-vinda, doutora Regiane. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite para falar hoje de um assunto muito interessante, que é a saúde da mulher. Ainda mais nesse mês, né, do Outubro Rosa, que a gente tem toda uma campanha de prevenção, de conscientização, não é? Isso. Embora o Outubro Rosa seja o mês mais voltado para a prevenção do câncer de mama, hoje nós vamos abordar também outros assuntos que contribuem para a saúde feminina. Sabemos da importância da realização dos exames de rotina. Doutora Regiane, com qual idade a mulher deve começar a fazer os exames preventivos, o Papa Nicolau e a mamografia? Segundo o INCA e o Ministério da Saúde, o citopatológico, também conhecido como preventivo ou Papa Nicolau, é idealmente realizado de 25 a 64 anos, com intervalo anual, 2 anos consecutivos. Estando os exames negativos, a gente pode estar fazendo eles a cada 3 anos. Tá? Com relação à mamografia, o INCA e o Ministério da Saúde sugerem que seja feita mamografia no máximo a cada 2 anos para mulheres acima de 50 anos até 69. Tá? Agora, já a Sociedade Brasileira de Mastologia indica mamografia anual a partir de 40 anos para aquelas pacientes que não têm risco. Já aquelas que possuem um risco maior do câncer de mama, por exemplo, que têm familiares de primeiro grau que já tiveram câncer de mama ou que já tiveram uma biópsia na mama que apresentou alguma atipia, essas devem fazer mamografia a partir de 30 anos. Tá bom? O Papa Nicolau é um exame que pode ser feito em mulheres virgens ou existe outro específico? E é possível identificar alterações através desse exame? Na paciente virgem, como o Papa Nicolau é um exame para prevenção do câncer de colo, onde a gente precisa ter acesso ao colo do útero, né? Então, na paciente virgem não há uma indicação de ser realizado o Papa Nicolau. Tá bom? O Papa Nicolau é indicado nas mulheres que já tiveram vida sexual ativa ou que têm vida sexual ativa. Porém, se chega uma paciente virgem com lesões sugestivas de HPV externas, aí sim há uma indicação de fazer uma investigação desse colo. Como que vai ser feito? Se ela tem o ímen, a gente usa um aparelho, um espéculo de virgem, que é um aparelho bem pequenininho, que dá para visualizar o colo do útero. Tá? Mas isso tudo com o consentimento da paciente. Certo. Tirando esse caso do preventivo, né, existem, por exemplo, meninas, adolescentes ou mulheres já na menopausa que estão com alguma secreção, algum corrimento. Aí a gente pede o exame de cotonete, que a gente fala que é o exame a fresco ou a bacterioscopia para fazer o diagnóstico dessa patologia e tratar. Tá bom? E com qual frequência a mulher ela deve realizar esses exames de rotina? Um exame ginecológico, a partir do início da vida sexual, igual eu falei, né? Deve ser feito a cada ano, com 2 negativos a cada 3 anos. Mas um exame ginecológico rotineiro, uma vez por ano, onde a gente pode abordar assuntos sobre prevenção de doença sexualmente transmissível, como que está o ciclo menstrual dessa paciente, fazer a programação do planejamento familiar, tá? Certo. Se a paciente mantiver relações sexuais um dia antes do exame ginecológico, que é o Papa Nicolau, haverá alguma alteração no exame ou ele pode ser realizado mesmo assim? Não, idealmente não deve ter tido relação sexual nas últimas 48 horas, mesmo que tenha sido com camisinha. Pode afetar o resultado do exame, tá certo? Mas a gente tem que lembrar do seguinte: por exemplo, estamos com uma paciente que fez preventivo há 5 anos, de difícil acesso à unidade de saúde. Ela chega com a vontade de colher o preventivo, né, mas tem dificuldade em estar indo. E ela teve relação um dia anterior. Vocês acham que devemos colher ou não? Sim. Sim, não vamos perder a oportunidade de colher. Mas não é o ideal.
O ideal, 48 horas sem relação sexual, tá bom? Sem estar menstruada, sem ter usado creme vaginal também. E existe algum método contraceptivo que é melhor ou mais indicado? Cada paciente tem que ser individualizada. E a escolha não é do médico. A escolha é de nós dois, do médico e do paciente. Porque, às vezes, a paciente quer usar um método, mas, para ela, aquele não é o ideal, né? Por exemplo, uma paciente que tem um fluxo menstrual muito grande, tem muita cólica, e colocar um DIU de cobre. Nós sabemos que o DIU de cobre pode aumentar essa cólica. Então, a gente tem que estar orientando. Mas a escolha será da paciente, né? Quais desses métodos contraceptivos previne infecções sexualmente transmissíveis? Os métodos de barreira. Camisinha feminina e camisinha masculina. Tá? E a gente fala que existe uma dupla, né? A dupla dinâmica anticoncepcional, pode ser oral, injetável, DIU, junto com a camisinha. Certo. Nunca anda sozinho. Agora, a gente gostaria de abordar um tema que é o DIU de cobre, que ele é disponível, é um método contraceptivo disponível pelo SUS, e a gente tem algumas dúvidas sobre essa temática. E uma delas antes de mais nada, como faz para ter acesso no DIU pelo SUS? A paciente, estando inserida no sistema de saúde, ela procura uma unidade básica de saúde, informa que quer colocar o DIU e vai receber as informações necessárias para estar realizando a colocação do DIU. Ela não, por enquanto, aqui em Itumbiara, não é feita nas unidades de saúde, certo? Mas no governo, aqui no estado de Goiás, em muitos municípios já são realizadas as inserções de DIU de cobre em PSFs, em ESFs. Aí, a partir do preventivo em dia, se a paciente não tiver risco de estar grávida, pode estar agendando já para a colocação do DIU. E precisa ter filho para colocar o DIU? Essa é uma pergunta interessante, porque até pouco tempo atrás, né, na época que eu formei ainda, que eu fiz ginecologia, a nossa orientação é que não colocasse DIU em pacientes que não tivessem filhos, mas hoje isso mudou. Inclusive, em bula, no DIU de cobre e no DIU Mirena, vinha que só depois que a paciente tivesse filhos. E hoje a gente sabe que não. Que o DIU, tanto de cobre como o DIU hormonal, eles estão indicados para pacientes nulíparas, ou seja, aquelas que nunca gestaram. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde orienta e indica o DIU como um método importante para as adolescentes, justamente para visar uma janela maior, né, entre a adolescência e a primeira gravidez. Quais as vantagens do DIU de cobre? Bom, é um método seguro, disponível, então é barato. Ele é colocado na rede pública. Ele é um método que é considerado de alta eficácia, 99% de eficácia. Um método de longa duração. Não tem hormônio, então não interfere, né, em pele, peso, libido da paciente. E acho que é só, que eu me lembre é só. E quais as contraindicações do DIU de cobre? O DIU de cobre está contraindicado em pacientes que têm malformações uterinas, porque, como ele é colocado dentro do útero, né, uma paciente que tem um útero septado, um útero bicorno, não tem essa indicação para estar colocando o DIU. Uma paciente que tem um mioma submucoso que altera a cavidade endometrial também não está indicado. Paciente com câncer de colo, paciente com sangramento que não se sabe a causa, ou que esteja num processo de infecção, naquele momento, gonorreia, clamídia, é contraindicado. Qual o tempo de duração do DIU de cobre? O DIU de cobre dura 10 anos. A eficácia dele durante 10 anos. E qual o risco de permanecer com o DIU após o tempo que é determinado? Ele vai perder a validade em termos de anticoncepção. Não tem um risco específico por ele estar ali. Entendi, tá? mas, por exemplo, se a mulher chegar a engravidar depois que perdeu a eficácia, vai nascer junto com o bebê.
o DIU vai Aí, se a mulher engravidar em uso do DIU, né? Essa seria a Certo, pergunta, isso. porque pode acontecer, inclusive, com quem está com DIU no tempo de validade. Até o primeiro trimestre, se a gente conseguir ver o DIU, o fiozinho do DIU, é recomendável tirar, tá? Tirar o DIU. Agora, se passou de 3 meses ou se o fio não está visível, a gente vai deixar transcorrer essa gestação. Entendi. E de quanto em quanto tempo essa paciente que tem DIU, ela precisa fazer acompanhamento para ver se esse DIU está bem posicionado? Depois do primeiro mês, com 30, 40 dias, né, da inserção do DIU, é bom ela estar retornando para a gente ver o tamanho que está o DIU, o fiozinho do DIU, porque esse vai ser o parâmetro. Se num serviço tiver ultrassom, a gente pode estar pedindo a ultrassonografia. Mas se não tiver, pelo simples fato de eu saber o tamanho que eu cortei o fio do DIU, eu vou fazer esse acompanhamento do posicionamento dele. Entendi. E com relação à dor, para colocar o DIU de cobre, existe dor ou não? É um procedimento doloroso, mas a dor ela é muito individual e depende do limiar de cada paciente. Pacientes nulíparas, ou seja, que nunca engravidaram, elas têm um índice de dor maior, né? Pelos estudos, a gente percebe que tem. Agora, aquelas que já tiveram parto normal, elas referem como uma cólica suportável. Agora, em 0,5% a 1% das pacientes pode ocorrer reação vagal, com sensação de desmaio, sudorese, mal-estar, pode acontecer. Se acontecer, a paciente deixa ela deitadinha e aguarda que vai melhorando, tá? E outra pergunta que eu tenho é em relação à dor, mas é no período da menstruação. Existe aumento de cólica, aumento da quantidade de sangue, de sangramento? Existe algum efeito colateral assim? Sim, o DIU de cobre ele pode aumentar o sangramento e aumentar a cólica. Nada que não seja resolvido com o tratamento clínico, né? O uso de anti-inflamatório que a gente usa para dismenorreia, para cólica. Certo. Agora, se for uma coisa que está sendo insuportável para a paciente, ela tem todo o direito de pedir para retirar. E a remoção é um procedimento também tranquilo, que é feito no ambulatório. Entendi. Doutor, e qual que é a diferença do DIU de cobre e o DIU Mirena? Tá, nós temos o DIU de cobre, que libera o íon de cobre, que funciona como espermicida, alterando a cavidade endometrial, ficando inóspita, né, até para o óvulo. E o DIU Mirena ou Cailina, que são os DIUs medicados, que liberam progesterona. Então, eles são DIUs hormonais, eles têm uma dupla função. Eles tanto estão funcionando ali como um corpo estranho dentro do útero, mas também estão liberando a progesterona. Então, eles vão fazer com que o muco cervical fique mais espesso, pode levar a uma alteração do funcionamento da menstruação. Não podemos prometer que vai ficar sem menstruar, mas algumas mulheres podem ficar em amenorreia, não menstruando, tá? Mas tem algumas que vão ficar com padrão de sangramento. Como é hormonal, pode aumentar peso, pode alterar humor, pode diminuir libido, pode ter um pouquinho de ganho de peso. Isso é muito individual de cada paciente. Como que a gente vai saber? Não tem como saber, tem que usar o método e é na experiência da paciente. Certo. Quando a mulher usa o DIU de cobre, ela está privada de menstruar? Não. Como a gente falou, Sim. o DIU de cobre ele vai fazer com que a mulher, ele não vai interferir na ovulação. Então, a mulher continua tendo o padrão de sangramento que ela tinha antes. O que pode acontecer é aumentar um pouquinho a cólica e o fluxo. Mas, normalmente, depois do 3º mês, a tendência é normalizar. O DIU ele trouxe à tona uma polêmica que muitas pessoas acham erroneamente que ele é um método abortivo. Você pode explicar um pouco mais sobre esse contexto? Então, como a gente vem falando desde o início, elaborando essa ideia, o DIU é um método contraceptivo, ou seja, para evitar a concepção. Ele atua como espermicida, matando o espermatozoide e criando um ambiente inóspito para o óvulo dentro do útero. Então, ele não é abortivo, tanto é que tem falha.
né? Se ele fosse abortivo, ele não teria falha alguma, não. Tem pessoas que usam o DIU e mesmo assim engravidam. É um índice pequeno comparado com outros métodos, mas ainda existe. E sobre a técnica de implantação do DIU, você poderia nos explicar um pouco mais? Sim, então, vamos imaginar que uma paciente está chegando, né? Não tem risco dela estar grávida, ela pode estar em qualquer momento do ciclo menstrual, tá? Eu, particularmente, prefiro quando ela está menstruada, porque o orifício externo fica um pouquinho mais entreaberto, mas se ela colocar num dia que não está menstruada, não tem problema. Ela vai ficar na posição ginecológica, nós vamos fazer um toque vaginal para ver a posição do útero, se ele está antivertido ou retrovertido. Vamos colocar o espéculo vaginal, fazer a visualização desse colo, fazer a limpeza, a asepsia do colo. Vai fazer o pinçamento do colo, né, com uma pinça específica. Traciona. Aí, nesse momento que a gente pinça o colo, é que pode dar um pouquinho de dor. Então, tudo que a gente vai fazendo, nós vamos orientando e conversando com a paciente para ela ficar tranquila. O ideal é que ela saiba tudo que vai ser feito, porque isso gera tranquilidade, dá mais segurança para a paciente e para nós também. Porque se ela, num determinado momento, falar, não, isso está demais para mim, então vamos parar, né? Não vamos. Você quer continuar? A gente tem que dar essa opção para a paciente. A partir do momento que fizemos o pinçamento do colo e puxa um pouquinho o colo para ele ficar retificado, nós vamos colocar uma pinça que chama esterômetro, que é um instrumento para medir o tamanho do colo do útero. E, ao mesmo tempo, ele ajuda a dilatar um pouquinho o orifício interno. Então, nesse momento, também dá um pouquinho de desconforto, dá uma cólica, né? A gente vai orientando, dá para passar por isso tranquilamente, tá bom? Depois que a gente fez a esterometria, a gente vai posicionar o DIU, que já tudo com material estéreo, né? Luva estéreo, no tamanho que aquele útero mostrou pelo esterômetro. Faz a introdução do DIU, tira o aplicador desse DIU, né? Na hora que a gente tira, fica o fiozinho, a gente corta mais ou menos 1,5 centímetros, tira a pinça e está tudo bem. Pronto. Faz um novo toque para ver se está tudo ok e orienta a paciente a tomar um analgésico, um anti-inflamatório, a retornar ao ambulatório se acontecer de ter febre, se ela tiver desconforto, se tiver hemorragia, dor abdominal intensa, aí ela tem que voltar para ser reavaliada. E esse procedimento ele tem que ser guiado por ultrassom? Não é guiado pelo ultrassom, tá? Ele é feito em ambulatório. Não tem nem a necessidade de anestesia. E após esse procedimento, a paciente ela precisa de ter um repouso ou ela pode continuar com as suas atividades normais? Se a paciente teve um procedimento tranquilo, com pouca dor, né, ela pode ter atividade diária tranquila, até fazer atividade física, se quiser. Agora, se foi uma paciente que já sentiu um pouquinho mais de desconforto, de repente você pede para aquele dia ela ficar mais quietinha. Tá? E relação sexual pode ter a partir de que momento? A partir do mesmo dia. Só que o ideal é que a gente mantenha, se ela já estava usando um anticoncepcional oral, mantenha o anticoncepcional oral pelo menos uns 3 meses, que é justamente o período de adaptação desse DIU intraútero, quando aumenta a cólica e aumenta o sangramento. Então, o anticoncepcional, além de estar prevenindo, vai estar mantendo esse sangramento mais padronizado. Mas, se por um acaso ela não estiver usando nada, ela pode ter relação, mas ela vai usar o preservativo, tá? Até a gente ter certeza que está bem posicionado esse DIU. Certo. É isso. Muito obrigada, doutora Regiane, por você estar disponível para responder essas perguntas que são muito importantes para a gente, não só acadêmicos de medicina, mas nós mulheres, nesse mês, Outubro Rosa. E a gente trouxe uma lembrancinha para a senhora e a gente só tem a agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer estar com vocês e eu espero que eu tenha contribuído, né? Hoje a gente sabe que as taxas de gravidez na adolescência são muito grandes, né? E se a gente tem esse método e puder divulgar e desmistificar, né? Que o DIU não funciona, que o DIU é abortivo, que o DIU
né? A gente vai conseguir ajudar mais a população, principalmente a população mais carente, né, de informação. Obrigada, Regiane. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Se Deus quiser. Obrigada. Boa noite.